Meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuiense, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no Facebook e no nosso perfil no Instagram. O nosso assunto de hoje é sobre a ermida de São Roque de Minas, uma pequena igreja, no Arraial, no então Arraial de São Roque de Minas, que pertenceu a Bambuí até pelo menos 1825, né? A gente vai contar então essa história dessa pequena igreja, né, de São Roque, que hoje São Roque de Minas, que durante um tempo aí pertenceu a Bambuí. Nós temos aqui, ó, essa revistinha que eu produzi e a gente publicou através aí da Paróquia Santana de Bambuí, por ocasião aí do jubileu dos 250 anos da paróquia. A gente contou aqui resumidamente a história da ermida de São Roque de Minas. Isso aconteceu há mais ou menos 200 anos, né? A ermida de São Roque de Minas pertenceu a Bambuí desde 1802, pelo menos, que essa pequena capela dedicada a São Roque passou a pertencer à paróquia de Bambuí. Em 1823, os poucos moradores do entorno da capela reclamaram ao bispo de Mariana que estavam sem assistência religiosa, pois o vigário de Bambuí, o padre Domingos José Bento Salgado, não conseguia levar a eles o alimento espiritual que lhes era de direito. Nessa época, São Roque era um minúsculo arraial. Em 17 de setembro de 1825, reunidos na capela de Cláudio, aqui em Minas Gerais, o vigário da vara de Bambuí, o padre Domingos José Bento Salgado, o vigário de Piuí, o padre José Severino Ribeiro, na presença do bispo Dom Frei José da Santíssima Trindade, acertaram que a ermida de São Roque de Minas, pertencente a Bambuí desde 1802, deveria passar para Piuí. As razões eram as seguintes. A ermida de São Roque foi fundada por Manuel Marques de Carvalho em terras de sua fazenda. Esse Manuel Marques de Carvalho promoveu a criação da paróquia de Piuí em 1754. A construção da pequena capela teria ocorrido em 1762. No ano de 1802, passou a capela de São Roque para a freguesia de Bambuí. Era mais difícil a comunicação com Bambuí. O vigário, por isso mesmo, não zelou devidamente pelos aplicados de São Roque. Estes reclamaram e, em 1823, dirigiram um veemente apelo ao bispo de Mariana, pedindo ficasse a capela subordinada à matriz de Piuí. Mas o vigário de Bambuí, o padre Domingos, ele fazia tenaz oposição à pretensão dos aplicados de São Roque. Em 1825, Dom Frei José da Santíssima Trindade, em visita pastoral, depois de examinar bem a situação, depois também de ouvir o vigário de Piuí e o de Bambuí, onde também passou uns dias, ele lavrou a decisão, atendendo ao pedido dos moradores de São Roque, isto é, determinando ficasse a capela subordinada à freguesia de Piuí. A gente vai a um pequeno intervalo e a gente volta para contar aí como foi essa decisão que ele deixou registrado nos livros de tombo daqui de Bambuí. Estamos de volta. É muito bom ter você aqui no nosso Biografias Bambuiense. Nosso agradecimento pelos nossos seguidores que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Então, voltando aqui ao nosso assunto, eis os trechos essenciais do despacho do bispo, que determinou a mudança da ermida de Bambuí para Piuí. Veja bem, abre aspas, fazemos saber que, contravertendo-se entre os reverendos párocos das matrizes de Piuí e Bambuí, a qual destas pertencia à ermida de São Roque, ficou sempre duvidosa a decisão, apesar de a ter obtido a favor
o de Bambuí, no ano de 1802. Falta de assentos regulares, divisas sem notas características, entre outras, não definia bem a quem pertencia realmente a ermida. Mas, continuando a disputa, e ouvidos ambos os atuais reverendos, párocos e o reverendo vigário da vara do termo, destinou-se que a paróquia de Piuí foi criada em 1754 e a de Bambuí em 1768. Esse aí é o assentamento do bispo. A gente prossegue. Conhece-se perfeitamente que a ermida de São Roque foi fundada por Manuel Marques de Carvalho em terreno de sua fazenda, e que este foi o mesmo que promoveu a ereção da paróquia de Piuí, tendo de passar somente o rio, denominado então geralmente de Cabrestos Grandes, e caminhos assaz planos. Necessariamente havia de dar obediência a essa, quando para a de Bambuí tinha de passar 2 rios e caminhos muito dificultosos. Fecha aspas. Essa aí foi a decisão do bispo Dom José da Santíssima Trindade. Não se deve desprezar, né, nessa nota aí, constante da informação do reverendo vigário da vara, de que o primeiro braço do córrego nascido da Serra da Canastra foi sempre conhecido desde o começo da povoação por Cabresto Grande, hoje vulgarmente chamado o Rio de São Francisco, e só fazendo barra com o de Santo Antônio, Samburá e Ajudas é que vem perder as suas denominações, e é então que começa a ser reconhecido verdadeiramente por Rio de São Francisco. Importante notar que até pelo menos o ano de 1825, o rio, que se convencionou chamar de Rio São Francisco, tinha o nome de Cabresto Grande. Estudos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, concluiu que o São Francisco é o Samburá e não o Cabrestos Grandes, né? Isso aumentou o tamanho do rio em mais ou menos 20 quilômetros. No âmbito político e administrativo, São Roque também já pertenceu a Bambuí. Em 1881, com a criação da vila de Santana do Bambuí, São Roque passou a integrar o território de Bambuí, juntamente com o Porto Real do São Francisco, atual cidade de Iguatama. Depois que Bambuí foi elevado à condição de cidade, perdeu também esses 2 distritos. Então era isso que a gente tinha sobre esse tema aí, sobre a ermida de São Roque de Minas, que dentro de um período curto pertenceu a Bambuí, mas que recebeu contestação dos moradores lá de São Roque, né, devido à dificuldade de receber, né, o apoio espiritual, missas, né, confissões e as festas do padroeiro, porque o vigário de Bambuí não conseguia dar a assistência devida. Era esse então o assunto, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela participação e na próxima quarta-feira a gente volta aí com mais uma entrevista aqui no Biografias Bambuiense. Até lá e um abraço a todos.